Jovem, humilde, camponesa, guerreira e uma santa. Liderou um pequeno exército para salvar a sua pátria e foi morta, queimada viva, balbuciando os nomes de Jesus e Maria. Vamos conhecer a história da padroeira da França, Santa Joana d'Arc? Filha de Jacques d'Arc e Isabel, camponeses muito pobres, Joana nasceu em Domremy, na região francesa de Lorena, no dia 6 de janeiro de 1412. Cresceu no meio rural, piedosa, devota e analfabeta, assinando seu nome utilizando uma simples, mas significativa cruz. Significativa porque já aos 13 anos começou a viver experiências místicas. Ouvia as vozes do arcanjo Miguel, das santas Catarina de Alexandria e Margarida de Antioquia, avisando que ela teria uma importante missão pela frente e deveria preparar-se para ela. Os pais, no início, não deram importância, depois acharam que ela estava louca e, por fim, acreditaram, mas temeram pela vida de Joana. A França vivia a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, governada por Henrique VI. Os franceses estavam enfraquecidos com o rei deposto e os ingleses tentando firmar seus exércitos para tomar de vez o trono. As mensagens que Joana recebia exigiam que ela expulsasse os invasores, reconquistasse a cidade de Orleans e reconduzisse ao trono o rei Carlos VII para ser coroado na Catedral de Reims, novamente como legítimo rei da França. A ordem para ela não parecia impossível, bastava cumpri-la, pois tinha certeza de que Deus estava ao seu lado. O problema era conseguir falar pessoalmente com o rei deposto. Esse feito foi obtido por ela aos 18 anos de idade. Carlos VII só concordou em seguir seus conselhos quando percebeu que ela realmente tinha por trás de si o sinal de Deus. Isso porque Joana falou com o rei sobre assuntos que, na verdade, eram segredos militares e de Estado, que ninguém conhecia, a não ser ele. Deu-lhe, então, a chefia de seus exércitos. Joana vestiu a armadura de aço e empunhou como única arma uma bandeira com a cruz e os nomes de Jesus e Maria nela bordados, chamando os comandantes à luta pela pátria e por Deus. E o que aconteceu na batalha que teve aquela figura feminina, jovem e mística, que nada entendia de táticas ou estratégias militares à frente dos soldados, foi inenarrável. Os franceses sitiados reagiram e venceram os invasores ingleses, livrando o país da submissão. Carlos VII foi então coroado na Catedral de Reims, como era a tradição da realeza francesa. A luta pela reconquista demorara cerca de 1 ano e Joana desejava voltar para sua vida simples no campo, mas o rei exigiu que ela continuasse comandando os exércitos na reconquista de Paris. Ela obedeceu, mas foi ferida e também traída, sendo vendida para os ingleses, que decidiram julgá-la por heresia. Em 23 de maio de 1430, ela foi capturada pelos burgúndios, que venderam a cobiçada refém para os ingleses. Estes a entregaram para ser julgada pelo Tribunal da Igreja, presidido por Pierre Cauchon, teólogo da Universidade de Paris, que, pelos serviços prestados aos ingleses, recebeu o bispado de Lisieux. Pierre Cauchon convidou o dominicano Jean Lemaitre, inquisidor na França, além de outros bispos e cardeais, todos inimigos de Carlos VII. O processo se orientou para provar que Joana d'Arc era herege e bruxa. Se culpada, Carlos VII poderia ser acusado de recorrer ao serviço de uma bruxa e de usar os poderes maléficos da magia negra. Joana foi mantida presa
na fortaleza de Rohan, em uma torre reservada para ela, sendo vigiado dia e noite por 5 guardas. Entre fevereiro e março de 1431, os religiosos interrogaram-na diariamente, extraindo detalhes mínimos que pudessem incriminá-la. Ao final, apontaram 12 acusações contra Joana, sintetizadas desta forma. Joana foi chamada de bruxa, de falsa profetisa, de conjuradora de espíritos, de mistificadora, ignorante dos preceitos católicos, de contestadora da fé, de sacrílega, de idólatra, de renegada, de blasfêmia contra Deus e contra os santos, escandalosa, sediciosa ou perturbadora da ordem pública. Foi acusada de incitar à violência e ao derramamento de sangue, de renegar a natureza do seu próprio sexo, vestindo-se como homem de maneira irreverente e assumindo a vocação de soldado, de enganar os poderosos e os humildes, de usurpar honrarias e de se fazer adorar, oferecendo as mãos e as vestes para que fossem beijadas. Joana foi considerada culpada por unanimidade por 42 juízes e sentenciada à pena de morte na fogueira em praça pública. Sua morte, contudo, a elevou ao status de mártir e fez aumentar o fervor patriótico francês contra os ingleses. Num processo religioso grotesco, completamente ilegal, ela foi condenada à fogueira como feiticeira, blasfema e herética, e morreu murmurando os nomes de Jesus e Maria, diante da comoção popular na Praça do Mercado Vermelho, em Rouen. Em relação a Carlos VII, este não interveio no processo de Joana d'Arc e não tentou salvá-la do destino que ela teve. Entretanto, depois que ela faleceu, ele procurou atuar para que ela tivesse o seu processo anulado, pois ter a sua imagem ligada com a de uma mulher condenada por bruxaria não era bom para o seu reinado. Na pira havia um poste com a seguinte inscrição em grandes letras: Joana, que se fez conhecer por donzela, mentirosa, perniciosa, abusadora do povo, adivinha, supersticiosa, blasfemadora de Deus, presunçosa, mal crente na fé de Jesus Cristo, jactanciosa, idólatra, cruel, dissoluta, invocadora de diabos, reincidente, apóstata, cismática e herética. Vestida com um manto de enxofre para fazê-la queimar mais rápido, a jovem foi levada para a pira. A estaca era muito alta e o carrasco não conseguiu estrangulá-la, o que poderia ter poupado seu sofrimento. Joana foi executada em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade, e suas cinzas lançadas no rio Sena. Não fossem os fatos devidamente conhecidos e comprovados, seria difícil crer na existência dessa jovem mártir que sacrificou sua vida pela libertação de sua pátria e do seu povo. 20 anos depois, o processo foi revisto pelo Papa Calixto III, que constatou a injustiça e a reabilitou. Joana d'Arc foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV, sendo proclamada padroeira da França. E a sua data é 30 de maio.